Eu sou o Fábio Suter e aqui tem opinião. E foi realizado ontem o nosso terceiro podcast, ontem com a presença do presidente do Legislativo Municipal de Guabiruba e vereador do PP, Valdemiro Dal Bosco. Eu vou trazer alguns tópicos que foram abordados na noite de ontem e vou deixar aqui no nosso comentário diário o site onde você pode entrar para acompanhar. Uma entrevista muito boa, muitos temas, muitos assuntos foram abordados, até assuntos que muitas vezes não tem nada a ver com o legislativo, faz parte de ser perguntado ao executivo. Uma conversa muito salutar, respondeu, não se esquivou de nenhuma resposta o Valdemiro Dal Bosco, e um papo interessante. Nós falamos sobre a BR-101, agora obra que, defasada pelo valor, já não vai mais sair, como se agir agora para aquela saída entre Itajaí e BR-101, Brusque, esse acesso. Conversamos sobre servidores públicos com relação à remuneração, reposição salarial. O Valdomiro deixou bem esclarecido que o teto de gasto ele não pode ultrapassar uma certa margem. Claro que a gente sabe que ele pode chegar até 55%, né? Mas hoje em dia está em cima de 40%, 41%, 42%. Conversamos sobre vários temas super importantes com relação à nossa política, o que o vereador ou os vereadores podem fazer no sentido de valorizar mais ou conversar com o prefeito para valorizar mais os servidores em termos de progressão vertical, vale alimentação, vale transporte. Nós conversamos também sobre água, que é um tema muito importante, água e esgoto. Esgoto é uma previsão um pouco mais longa, mas vai sair. Água, o Valdemiro acredita, depois da aquisição do terreno por parte da prefeitura, cedido a essa concessão que é Guabiruba Saneamento, que talvez realização de toda a barragem, contenção de água, até começar a distribuição, talvez saia esse ano ou no máximo ano que vem, mas todos vão ter que pagar porque a lei federal diz que sim. Ah, mas eu tenho um terreno, é capoeira. Vai ter que pagar. Código de obras do município de Guabiruba também foi um tema muito importante. Lei já existe, a administração é que não faz cumpri-la. Como? Acompanhe o podcast, foi mais de 2 horas e 4 minutos de papo, um papo bom, um papo tranquilo, sem se esquivar de nenhuma pergunta, respondendo toda ela com qualidade, com eficiência, esclarecendo, tirando dúvidas. Você poderia ter participado, você não participou, perdeu a oportunidade, mas você pode curtir esse podcast. Foi uma das melhores entrevistas, é o terceiro podcast nosso. Vamos continuar na próxima semana. Semana que vem, deixa eu pegar aqui o calendário para dar uma olhadinha, né, que eu não me lembro direitinho. Semana que vem é quarta-feira, dia 8. Estamos tentando aqui marcar uma entrevista para mais um convidado para a próxima quarta-feira. E eu volto a dizer, por enquanto eu não estou falando nomes, né? Mas quando você for convidado, aproveite o seu tempo, vamos conversar, vamos bater papo. Esse não é um canal de ódio, de rancor, de perseguição, apenas se persegue o certo, né? Valdomiro também falou sobre esse sistema de água, ele falou, por exemplo, sobre as cobranças que foram feitas irregularmente pela prefeitura com relação à IPTU, taxa embutida no IPTU, e sobre o microempreendedor individual, esse alvará que o MEI ele é isento e também pagava. Um assunto interessante. Então, quando você for convidado, participe do nosso programa. Tem pessoas que estão se esquivando. Por enquanto eu não vou falar nomes não, mas mais na frente vou começar a destacar. Tentamos conversar com essa pessoa, com esse dirigente partidário, ele não veio, tentamos trazer tal pessoa. Eu vou começar a falar, porque é a única forma. Lá não se é um campo de guerra no podcast, é um campo de diálogo, de ideias, de pensamentos, de respeito mútuo, mas abordando temas que os outros não abordam. Não vamos ficar aqui fazendo um podcast apenas para agradar esse ou aquele, não. Né? Tem-se a visão, a interpretação do que você achou do podcast é sua, não é minha. Eu tenho uma visão, você tem outra. Nós somos todos diferentes,
mas não é um podcast para destruir imagens. A pessoa, muitas vezes, ela se autodestrói com o que ela fala, né? Mas não tem rancor, não tem mágoa, não tem nada. Você pode participar do nosso podcast. Você que está em casa pode dar ideia também. Você pode dar ideia para o nosso podcast. Dê uma ideia, quem é que você gostaria que fosse entrevistado? Temos algumas pessoas já em andamento para a entrevista da próxima semana, do dia 8 de fevereiro, e assim nós vamos seguindo. Mas a entrevista com o Valdemiro Dal Bosco, eu recomendo que você assista, porque foi uma entrevista muito boa, muitos temas, muito assunto, muita coisa sobre Guabiruba. Se você é guabirubense, se você gosta de Guabiruba, você quer acompanhar uma boa entrevista, acompanhe esse nosso podcast, tá? Muitos temas foram falados, ó. Já falei ali de água, saneamento, a água está lá à disposição. Quando conseguir construir essa estação de tratamento de água e captação para mais 1.300 localidades, 1.300 locais, terrenos hoje, nós estamos falando também sobre isso, sobre terreno, limpeza, manutenção, como a prefeitura pode agir, como pode chamar o cidadão a dar um destino útil ao seu patrimônio, né? Que muitas áreas aqui em Guabiruba são realmente abandonadas, né? O cara é o proprietário, mas ele não cuida, ele não limpa, ele não faz calçada, e tem lei para fazer isso. Conversamos sobre poluição visual, os assuntos foram variados, então eu vou deixar aqui embaixo o podcast para você acompanhar tudo o que foi falado, e você vai com certeza gostar dessa entrevista. Convido você principalmente para que a gente possa crescer, porque não adianta uma pessoa estar falando e ninguém está respondendo. Falar o silêncio são interesses de Guabiruba, são interesses do servidor público também de Guabiruba. Então você pode participar, você pode comentar, você pode compartilhar, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever no Facebook. Ajude-nos a fazer uma Guabiruba melhor com opinião, porque Guabiruba tem opinião. Então você acompanha tudo isso no podcast, todos esses temas e muitos outros, porque foi muito extensa a nossa entrevista, mas uma entrevista que passou tão rápida que ninguém se apercebeu, que se foi mais de 2 horas de bate-papo. Mas muita coisa de Guabiruba, do Legislativo, do Brasil, de nossa cidade, em termos de captação de recursos, sobre política, muita coisa foi conversada. Então acompanhe o nosso podcast aqui, o site vai estar aqui embaixo, eu vou colocar direitinho para que você possa acompanhar e rever essa matéria tão importante que fala sobre Guabiruba. E quando fala sobre Guabiruba, sobre servidor público, é realmente uma satisfação. Continue aqui com a gente, compartilhe, divulgue o nosso canal e assim vamos fazer uma Guabiruba melhor e um programa cada vez melhor. E você pode dar ideia, certo? Vamos nos encontrar no nosso podcast na próxima quarta-feira, dia 8, mais um entrevistado, 19 horas é sempre ao vivo, não é nada gravado, tá? De quarta-feira é sempre ao vivo. Eu agradeço a sua atenção, continue aqui com a gente, compartilhe, se inscreva, participe. O mais importante de tudo isso é a sua participação.